XRP está acumulando aqui uma fase corretiva próxima da sua média de 20. Será que este momento pode ser pré-explosivo? Olha o tamanho do pavio que deixou. Enquanto isso, o Bitcoin também está explodindo, tentando romper o seu topo histórico no dia de hoje. Já chegou a máxima de 122.300 dólares. A dominância do Bitcoin vem escalando de uma forma bem interessante e o Ethereum vem explodindo. A gente vai fazer análise desses 4 gráficos aqui no vídeo. Fica comigo até o final para você parar de fazer besteira e entender o que está acontecendo e qual é a melhor projeção para o curto prazo. E aí, holders, eu sou o Kletter do canal Cryptoner. Sejam bem-vindos a esse vídeo maravilhoso. Pessoal, se inscreve, deixa o like, ativa a notificação para você ficar por dentro dos nossos vídeos e lives, porque aqui a gente faz análises para vocês e de fato vocês entenderem um pouco mais do que está acontecendo com base gráfica no mercado. Live hoje às 10 horas da noite, espero todos vocês. Pessoal, o Bitcoin vem numa tendência de alta que faz tempo, fazem semanas que o Bitcoin está em tendência de alta e clara, tá? E óbvio que toda alta, depois de uma grande alta, de um pavio gigante ou de uma expectativa boa semanal, vem correção, é normal, tá? Então o Bitcoin corrigiu nos últimos dias aí, né? Trazendo o mercado para baixo, mas de fato, novamente, ele vem numa tendência bem importante de alta. Ontem, fechamos a semana no negativo, tá? Inclusive, a gente tem um engolfo aqui com relação ao candle anterior. O candle da semana passada foi engolido pela outra semana, o que representa, de forma bem clara para vocês, um sinônimo de baixa, tá bom? Só que não foi isso que aconteceu, porque a gente começou a semana positivo, segundona hoje, o Bitcoin acima desses dois candlezinhos aqui, lógico, deixando o pavio de rejeição acontecendo nesse exato momento, por especulação de corte de juros que pode acontecer essa semana, tá bom? Belezinha? Pode acontecer dentro dos próximos dias aí, e o Bitcoin tá subindo por expectativa positiva, de dados de inflação ao consumidor lá, belezinha? Então o Bitcoin tá nessa tendência maravilhosa semanal de alta, precisamos estar acima do candle anterior, no diário tá interessantíssimo, a gente tá saindo dessa caixa fractal, caixa lateral, caixa acumulativa aqui, ó, a gente tá saindo e de fato, pro Bitcoin continuar explodindo como tá acontecendo no curto e médio prazo, ele precisa sair dessa caixinha, gente, ó, sair fora dessa caixinha e começar a andar aqui mais acima, romper esse topo anterior e ir para a lua. Lógico, ele não vai bater 200 mil dólares depois que ultrapassar esse topo histórico de 123 mil, não, ele não vai para a lua, mas a gente tem uma grande expectativa de que dessa semana para a próxima a gente já tenha um novo topo histórico para o Bitcoin. Quanto a XRP, galera, XRP tá se movimentando de uma forma extremamente saudável até o presente momento no mercado, tá? De uma forma extremamente saudável. Kletter, por que você está pegando Bitcoin, XRP, Ethereum e dominância do Bitcoin? Porque Bitcoin, Ethereum e XRP, não precisa nem falar de Bitcoin e Ethereum, são as duas principais criptomoedas do mercado e a XRP está como terceira maior criptomoeda do mercado. Então a gente começa a dar um pouco mais de atenção e colocar ela no lugar dela, tá? Então a gente precisa de fazer uma análise bem detalhada aí sobre os possíveis pontos de, quem sabe, reentrada ou, quem sabe, de fuga de realização na XRP. XRP no fractal de 4 horas vem uma tendência bem acumulativa interessante, tá? Isso aqui é interessante, isso aqui é legal, tá? Vendo a tendência acumulativa, eu vou colocar aqui, ó, para vocês. Ah, Kletter, por que você não pega desde da máxima até a mínima? Porque a gente tem o preço médio dentro dessa zona. E o preço médio dentro dessa zona aqui, tá mais ou menos aqui nos 3 dólares e 25 centavos. Tanto para quem pegou nesse topo, para quem pegou nesse fundo. Tá mais ou menos essa média dentro dessa caixinha aqui, tá? Que é mais ou menos na média de 20 aqui. Então a XRP ela precisa fazer o rompimento da média de 20 para de fato a gente ter uma perspectiva bem interessante ali realmente de estouro da XRP. E ela fazendo isso, com certeza, ela vem aqui para dentro da média de 3 dólares e 25, 3 dólares e 30 centavos e engata tendências mais interessantes de alta, tá? Quando a gente pega no fractal diário, a gente precisa realmente voltar, porque no diário a tendência é clara de baixa, tá? A gente já está no 4º dia consecutivo de baixa.
a gente chegou a 3 dólares e 38, né? No dia 8 de agosto, no dia 9, 3 dólares e 34, no dia 10, 3 dólares e 28 e agora no dia 11 a gente está cotando 3 dólares e 20. Deixou um pavio aqui para cima? Deixou. Mas de fato, a gente precisa consolidar um candle acima do candle anterior, fechar esse candle acima do candle anterior, para a gente voltar em tendência de alta, né? A gente está em tendência corretiva com relação a XRP. E a gente pode notar isso no MACD. Olha como a gente tem um histograma extremamente baixista. Isso aqui é histograma corretivo, tá, gente? Né? Perspectiva corretiva no diário. No 4 horas também a gente está consolidando aqui. A gente não pode perder a linha zero. A gente não pode perder a linha zero, romper essas médias abaixo da linha zero, tá? Para de fato a gente continuar em perspectiva interessante de alta. Belezinha? Cleiton, mas XRP não é pra agora, tal. Galera, tem gente que faz trade, tá? Tem gente que faz swing trade. Então a análise, ela tem que ser sensata mesmo, tá? Ela tem que ser pé no chão mesmo, tá bom? Outra coisa que RSI tá interessante, tá saudável, acima dos 50 pontos, 53 pontos nesse exato momento, sua média cota. E o ativo cota o ativo aqui cota 50,65 pontos. Tá saudável. O ideal seria a gente ver o RSI abaixo de 50 pontos aqui, próximo dos 30 pontos, que aí entraria em zona de tendência de reversão, tá bom? Então, para XRP, sem novidade, tá? A gente só precisa esperar, porque não é momento de entrar. A gente entra num padrão de reversão de tendência ali para lucrar um pouquinho mais. Para você que entrou, não sabe onde sair, vai estopando, colocando stop ali e vai realizando aos poucos. Aí você me pergunta, por que a XRP tá caindo? Galera, é isso aqui, ó. A dominância do Bitcoin tá caindo, tá em tendência de queda aqui, né? Bem interessante. Isso faz com que as altcoins de fato, elas façam movimentos explosivos de alta. Só que, o que a gente está vendo na ponta disso aqui? Ó? Um padrão de respiro, tá? O que faz com que as altcoins também, ó, parem com a tendência de alta, comecem a entrar em tendência mais lateral, nadar a favor da corrente, tá bom? Belezinha? A gente quer nadar contra, a gente quer que a corrente esteja apontando para cima, tá? Os ativos estejam apontando para cima na tendência de alta e a dominância esteja apontando para baixo. Então a gente quer nadar contra isso aqui. É normal, tá? Toda tendência de queda vai ter um momento do respiro ali para de fato a gente experimentar ou retestar uma tendência de queda, tá bom? Ou de alta, se for uma tendência a favor do mercado. Então a XRP tá caindo, né, basicamente por conta da dominância do Bitcoin, que tá simplesmente começando a engatar uma tendência de recuo, tá bom? Agora, quanto a Ethereum, galera, Ethereum tá estourando a boca do balão, tá? 4.298 dólares, tá? Tá em pressão acumulativa, retestando sua média de 20, ó, retestou no dia 11, hoje às 5 horas da manhã, depois retestou às 9 da manhã, subiu um pouquinho aqui, galera, se romper os 4.365 dólares, vai pegar topo histórico provavelmente essa semana, tá? Então, Ethereum, a gente tá nessa perspectiva maravilhosa de tendência de alta, tá bom? Belezinha? Agora, índice de força relativa. Quando a gente pega, a gente saiu daquela tendência de sobrecompra, a gente está nesse momento em 65 pontos, muito próximo, né, da zona de sobrecompra ainda, mas a gente não está em sobrecompra total, tá? O que representa aqui, quem sabe, uma oportunidade de reentrada em Ethereum, belezinha? Agora, quando a gente pega o MACD, galera, MACD tá saudável, porém, fez o cruzamento aqui em tendência de reversão para queda. Vai cair Ethereum? Possivelmente a gente pode entrar no estado mais lateral, tá? Entrando em estado mais lateral, se a gente romper a média de 20, porque tá testando toda hora a média de 20, aí a gente entra em tendência de queda. Não rompeu a média de 20, não entra em tendência de queda, tá bom? A confirmação tá sendo a média de 20 nesse exato momento. Belezinha? Então essas são as análises para vocês. Ethereum ainda em continuidade de alta. Só faça a entrada se de fato ela retestar a média de 20 sem rompimento. Agora, se ela romper a média de 20, aí é hora de pensar no seu stop ali, porque provavelmente a gente vai entrar numa tendência um pouquinho corretiva para o Ethereum, tá bom? Mas daqui pro finalzinho ainda, faltam alguns meses ainda pra gente lucrar um pouquinho mais no mercado cripto. Dá para ter mais paciência. Te vejo no próximo vídeo, na live de hoje, às 10 horas da noite. Segundas, quartas e sextas, às 10 horas. Sábado, às 11h30 da noite, lives aqui no canal. Tamo junto, valeu, fui, galera.